Pessoal, hoje nós iremos dar início aos transtornos mentais. É imprensado? É, Lucas? O Lucas está falando que é. Pronto. Tá? Então, hoje nós iremos iniciar a nossa unidade 3, que corresponde aos transtornos mentais. De antemão, né, eu acho que eu já falei isso para vocês, quando a gente foi apresentar aí a nossa disciplina, no primeiro dia de aula, eu disse que quando a gente entrasse nos transtornos, muitos de nós iríamos nos identificar com alguma, como eu posso dizer, com alguma característica, e daí a gente iria pensar, poxa, eu tenho esse transtorno ou não tenho esse transtorno? Na verdade, né, muitos de nós temos algumas características, como quando a gente viu conceitos básicos, nós também tínhamos muitas características, e algumas delas correspondiam a pessoas normais, tá? Aqui a gente pode também estar querendo fazer esse paralelo, né, entre nós e o transtorno. Mas que, na verdade, pessoal, não é só uma característica que vem dizer que a pessoa tem um transtorno mental, que vem dar um diagnóstico de transtorno mental, né? É uma série de características e que essas características elas vêm se repetindo cotidianamente, tá certo? Então, daí não vão se autoavaliar e se autojulgar que tem determinado transtorno mental, ok? Então, outra coisa com relação aos transtornos. De acordo com o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, o CID-10, ele trabalha agrupando, ele trabalha agrupando patologias, tá? E ele identifica cada grupo de patologia com letras do alfabeto. Especificamente, no caso dos transtornos mentais, dentro do CID, eles são agrupados e são representados pela letra F, tá? Então, F, quando vocês pegarem um diagnóstico, um atestado médico, que lá tiver F e um número, vocês já irão saber que ali se trata de uma pessoa com transtorno mental, tá? Logicamente que o número vai especificar que tipo de transtorno mental. Não é obrigado nós estarmos decorando, né, o número de transtorno, tá? Porque em todo estabelecimento de saúde tem ou deve ter um CID, né, para que a gente muitas vezes busque em caso necessário, tá? Ou de curiosidade, certo? Ou de aprendizado, melhor dizendo, né? Então, nós temos os Fs mais comuns, que a gente se habitua mais, como por exemplo, que é mais costumeiro a gente receber, como o F32, que são transtornos depressivos, F40, desculpa, pessoal, F40, que são os transtornos de ansiedade, F79, que é Alzheimer, que são retardos mentais, o F79, F00, que é Alzheimer, tá? Então, eu sei desses porque são os mais comuns que a gente está vivenciando lá na prática, tá certo? Eu não cheguei nem a tentar decorar, tentar aprender. No dia a dia, a gente já foi vivenciando isso aí, tá certo? E o primeiro transtorno que nós vamos ver são os transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, que é o F53, que, em suma, são os transtornos puerperais, tá? Veja, o senso comum, a população em geral, ela costuma dizer que a puérpera, ela tem depressão pós-parto, certo? Nós não mais iremos dizer que a mulher ela tem depressão pós-parto. Ela tem transtorno puerperal, do tipo transtorno ou depressão pós-parto, certo? Isso por quê? Porque o transtorno puerperal, ele apresenta 3 tipos,
que é o puerpério blues, depressão pós-parto e psicose puerperal, tá certo? Então, os transtornos puerperais, eles são subclassificados nesses 3 tipos, tá? Então, a sociedade, ela costuma dizer transtorno, né, depressão pós-parto. Nós já iremos saber que é um transtorno puerperal do tipo depressão pós-parto. Como, por exemplo, podemos ter um transtorno puerperal do tipo psicose puerperal. Transtorno puerperal do tipo blues, puerpério blues, tá? Mais na frente a gente vai ver aí esses três tipos de transtornos puerperais, certo? Então vamos começar aí. De acordo com a epidemiologia, nós temos aí, como eu falei para vocês, nós temos 3 tipos de transtorno puerperal. Entre eles, nós temos a psicose puerperal, que ela é a que menos nós encontramos, tá? Dentre os 3, porém, ela ocorre com mais frequência nas puérperas, tá? Então, a psicose puerperal ocorre na frequência de 1 ou 2 partos para cada 1000 puérperas, tá certo? Por que eu digo que ocorre com mais frequência? Porque ela é mais vista, tá? Diferentemente do puerpério blues, que muitas vezes é até subnotificado, tá? Porque por ser sintomas bem menos intensos, muitas vezes a própria família pode estar dando esse suporte emocional a essa puérpera. Quando a gente falar deles, vocês vão entender melhor, tá? Ocorrem mais as depressões puerperais, os transtornos puerperais. Eles ocorrem mais nas primíparas e mães solteiras. Vocês irão ver também, pessoal, que todos esses transtornos, eles irão estar relacionados com os fatores determinantes que nós vimos nas aulas passadas. Fatores físicos ou biológicos, fatores ambientais e fatores psicológicos, tá? Então, veja que a questão social, ser primeira gestação e ser mãe solteira, isso aí vai mexer com o ambiental, né? São fatores ambientais, são fatores que vão mexer com a gestante, tá? Não há relação dessa psicose com a idade da mãe, nem com sua cor. E pacientes com transtorno bipolar ou pacientes que tiveram psicose no parto anterior devem tomar medidas preventivas, ok? Vem aí, dentro da epidemiologia, a gente já pode falar a questão da política de redução de danos. Essa política de redução de danos, a gente vai trabalhar em todos os transtornos. No caso específico dos transtornos puerperais, né, nós temos que trabalhar para que essa mulher não engravide uma segunda vez, caso ela tenha diagnosticado transtornos mentais. A gente já teve a experiência dessa primeira gestação. Como foi conflituoso, como foi difícil para a gestante, como foi difícil para o bebê, né? Como foi difícil para a família, como foi difícil para nós de darmos uma assistência de qualidade a essa gestante, tá? Então, nós trabalhamos com a política de redução de danos, orientando a esta mulher para ela não engravidar novamente, devido ao transtorno que já é diagnosticado, tá? A qualquer transtorno mental. A causa, pessoal, nós temos algumas causas para serem trabalhadas com relação aos transtornos puerperais. Primeiro, a questão física ou biológica, a questão hereditária aí, tá? Nós sabemos que mulheres que já tiveram pais com transtorno mental, que têm pais com transtorno mental, elas têm uma predisposição maior a desenvolverem transtornos mentais.
Somado a isso, nós temos as questões hormonais, tá? A gente sabe que a mulher, ela sofre dessas alterações hormonais durante todo o seu ciclo reprodutivo, né? Tem mulheres que sentem com mais intensidade essa alteração, tem outras que passam pelos ciclos menstruais aí sem sentir, né, sem relatar nenhuma alteração. Porém, aquelas que passam por essas alterações, elas já sabem o que elas sofrem com as alterações do humor, com a alteração do comportamento, com a questão da irritabilidade, a questão do choro. Então, ela já vem vivenciando isso, tá? No período gestacional, a mulher ela também vai apresentar alterações hormonais. E isso vai implicar também intensidade de alterações do humor, do comportamento, a mesma coisa, irritabilidade, choro fácil, agressividade. Tá? Então, junta-se esses determinantes e daí pode ser uma causa para um desenvolvimento de um transtorno puerperal. Tá? Outra coisa, pessoal, é a questão que na gestação, né, os níveis de estrogênio e progesterona são superiores àqueles vistos nas mulheres fora do período gestacional. E esse fator vai trazer aí alterações do humor, tá? Quando a mulher ganha o neném, então a queda brusca desses hormônios no pós-parto também estaria envolvida na causa da depressão puerperal, dos transtornos puerperais, tá? Além disso, nós temos as hipóteses da questão ambiental, da questão social. Quando é o primeiro filho, quando o pai rejeitou a criança, quando ela é mãe solteira, quando é uma gestante adolescente e os pais não querem aceitar. Então, toda essa questão social, essa questão ambiental, também são fatores predisponentes para desenvolver aí os transtornos puerperais. E daí eu chamo a atenção mais uma vez para nós, enfermeiros, com relação a um pré-natal de forma holística, para que nós possamos olhar para essa gestante de forma integral, tá? De forma holística, que a gente não só trabalha o biológico, não só trabalha o crescimento do bebê, mas também trabalha o psicológico dessa mulher, né, dessa gestante. O que é que ela está passando desde a gestação, desde a descoberta da gestação, certo? Então, entra aí uma multicausalidade, tá? Para que essa mulher venha a desenvolver, seja mais predisposta, né, melhor dizendo, a desenvolver um transtorno mental. Então, vem a questão genética e hereditária, vem a questão biológica, que são as alterações hormonais, e vem a questão ambiental social, tá? Tudo isso somado ao psicológico dessa gestante, tá? Vai se deflagrar aí uma predisposição maior a desenvolver o transtorno puerperal. E daí nós temos os fatores de risco, tá? Os fatores de risco que mais apontam é a questão de personalidade organizada, psicológico organizado, tá? A questão de muitas vezes a mulher está esperando um bebê de um sexo e vir o bebê do sexo oposto, tá? E isso deve ser trabalhado lá no pré-natal também. A questão da aceitação com relação ao bebê, ao sexo do bebê, tá? Apresentar relações insatisfatórias, apresentar poucas relações afetivas satisfatórias e suporte emocional deficiente. Então, se nós observamos que essa mulher, ela não está bem psicologicamente, que ela está com o emocional abalado,
seja por uma questão social, seja por uma questão econômica, seja por uma questão do próprio psicológico, quando ela não está aceitando o sexo, quando ela não está aceitando estar gestante, tá? Nós temos que encaminhá-la para um psicólogo, fazer um trabalho aí para evitar, para prevenir que essa mulher venha a desenvolver um transtorno puerperal ou uma depressão. Outro fator de risco são os abortamentos espontâneos ou a repetição também foram indicados como fatores de risco, tá? Então, aquela mulher que passou por abortos espontâneos, sucessivos abortos espontâneos, se ela está gestante novamente, ela vai passar por medos, tá? Por angústias, por incertezas. Será que eu vou abortar novamente? Será que eu vou conseguir ter meu filho? Será que eu vou levar a gravidez até o final? Tá? Ou será que eu vou perder no meio do caminho? Tá? Então, nós precisamos levá-la, encaminhar essa gestante para o psicólogo. E também, pessoal, não é só o fato de levar para o psicólogo, é o fato de nós também ficarmos conversando com essa gestante, nós também estarmos orientando essa gestante. E o outro fator de risco é a questão das mulheres serem mais susceptíveis aos transtornos de humor no puerpério, tá? Também teriam apresentado sintomas depressivos no 2º ou 4º dia pós-parto. Se a mulher ela já é diagnosticada com qualquer um dos transtornos de humor, seja a bipolaridade, seja a fase mania, seja a fase depressiva, ela pode apresentar, ela está mais predisposta a apresentar transtornos puerperais. Tá? Então, veja que é um leque. Tá? Um leque de situações, é a multicausalidade, juntamente com os fatores de risco que levam a mulher a desenvolver aí transtornos mentais. Aí eu abro um parêntese para tudo isso, né? Que não quer dizer que a mulher que tem uma gestação plena, passa pelo período gestacional muito bem, tem uma família constituída, não passa por esses problemas ambientais, tá? Isso não quer dizer que ela não possa desenvolver os transtornos puerperais. Ela também pode desenvolver os transtornos puerperais. Por quê? Porque a questão hormonal, ela também vai acontecer nesta mulher, né? Que tem que não apresentou nenhum problema ambiental, que não apresentou nenhum problema físico ou genético. E passou toda a gestação muito bem, tá? Ela pode vir também a apresentar aí algum transtorno puerperal, tá certo? É porque as mulheres que tiveram essas problemáticas, né, sejam ambientais, sejam físicas ou psicológicas, além do hormonal, elas têm uma predisposição maior. Mas isso não quer dizer que a outra, que não passou por isso, não apresente, né, o transtorno puerperal, porque a questão hormonal vai estar presente, certo? E daí nós temos os tipos de transtornos puerperais. Nós temos a disforia do pós-parto, ou puerpério blues, depressão pós-parto e a psicose puerperal, tá? Nós vamos ver cada um deles aí. Então, nós vamos ver que a disforia do pós-parto ou puerpério blues, ela vai apresentar sintomas mais amenos. Elas vão apresentar sintomas menos intensos, ok? E muitas vezes a mulher, né, a puérpera, ela, com a ajuda da família, ela pode passar por esse período de puerpério blues numa boa, sem precisar de terapia e sem precisar de medicação, tá? Outras vezes, isso vai depender da gravidade dos sintomas, que continuam sendo a menos em comparação aos outros tipos, ela pode precisar da família e pode precisar de terapia, mas dificilmente, muito dificilmente, uma mulher que apresente transtorno puerperal do tipo puerpério blues, ela irá precisar de medicação, tá? Isso é acho que entre 1000, caso venha precisar de medicação, tá? Então, no puerpério blues, a família sozinha,
ou a família mais a terapia podem ajudar muito bem essa mulher a sair desse período aí, ok? Então, a puerpério blues costuma acometer as mulheres nos primeiros dias após o nascimento do bebê, atingindo um pico no quarto ou quinto dia após o parto e remitindo de maneira espontânea, ou seja, melhorando de maneira espontânea, no máximo em 2 semanas. Inclui choro fácil, labilidade do humor, lembrando para vocês que a labilidade do humor é quando a mulher, né, quando a pessoa oscila, está alegre, está triste, está amando, está odiando. Isso muito rapidamente. Irritabilidade e comportamento hostil para com os familiares e acompanhantes. Vamos entender aí essa sintomatologia. A irritabilidade e o comportamento hostil, muitas vezes ele acontece porque a família ela está ignorando os sintomas que essa mulher está apresentando. Tá? Então, ela começa a chorar e daí alguém da família fica ignorando esse choro. Por que você está chorando? É um momento feliz, é um momento de felicidade. Nós temos uma criança, tá? E daí ela não existe um motivo para ela estar chorando. Na realidade, é uma alteração do humor. O humor dela que está causando esse choro, tá? E daí ela pode ser ignorada pela família, pelo seu companheiro, devido a esse choro, certo? Daí a questão dela apresentar irritabilidade e comportamento hostil. Caso essa mulher ela seja acolhida pela família, a família tenta entender esse processo como realmente um transtorno, a mulher pode nem apresentar esse comportamento de irritabilidade ou esse comportamento hostil. Por quê? Porque ela vê que a família está abraçando, a família está tentando compreender, a família está tentando entender a situação, tá? A sintomatologia, ok? E daí, pessoal, eu tive, né, um relato aí, né? Eu tive depressão, transtorno puerperal do tipo puerpério blues na minha primeira gestação. Então, vocês veem aí, né? Eu entro nos determinantes, a questão aí do determinante social, né? Fui mãe primípara, né? E daí, fui mãe primípara, não. Estava, né, na minha gestação, na minha primeira gestação. E daí eu senti, tá? Sintomas do puerpério blues, onde eu chorava todas as tardes. E, pessoal, é muito interessante quando a gente passa para o outro lado, né? E vivencia isso, porque, assim, eu não tinha um motivo, tá? E era sempre no período da tarde. Então, com 3, 4 dias que meu filho tinha nascido, meu primeiro filho, eu comecei a sentir uma vontade de chorar. E, assim, no período da manhã, eu não sentia nada mental. Quando era tarde, no período de 2 a 3 horas da tarde, eu começava a chorar. Eu sentia muita vontade de chorar. Me pergunte o porquê. Não tinha um porquê. Só vontade de chorar. E também eu sentia medo, tá? Se meu filho estivesse dormindo, eu não queria que ele acordasse, porque eu tinha medo de não saber cuidar dele, tá? Mas quando ele acordava, eu cuidava numa boa, certo? E daí minha família notou, né, que eu estava com essa sintomatologia, né? Meu esposo, por ser enfermeiro, também notou. E daí, no segundo dia, para o terceiro, que eu continuava sentindo esses sintomas, duraram 5, 6 dias, minha família enchia de gente lá em casa, tá? Para que todo mundo me arrodeando, todo mundo conversando, para que minha cabeça não pensasse em chorar, certo? Mas foi um processo que eu fui acolhida, né? Que a minha própria família deu o suporte. Eu não precisei de terapia, ok? Então, são sintomas bem mais leves e que nós podemos, juntamente com a família, superar essa sintomatologia. E outra coisa, pessoal, aqui, também com relação ao puerpério blues,
né, o que eu já falei para vocês, que eles não necessitam de intervenção farmacológica, tá? O suporte emocional e o auxílio nos cuidados do bebê resolvem muito bem a questão do puerpério blues. Dependendo, né, do choro, dependendo da família não entender bem, dar um suporte, mas não entender bem, possa ser que entre aí a questão da terapia, tá? Mas muitas vezes a família, ela dando esse suporte, a mulher consegue superar. E daí nós vamos para o nosso outro tipo de transtorno puerperal, que é a depressão pós-parto, propriamente dita, né? As pacientes apresentam-se com humor deprimido, choro fácil, labilidade afetiva, irritabilidade, perda de interesse pelas atividades habituais, sentimentos de culpa e capacidade de concentração prejudicada. Sintomas neurovegetativos incluem insônia, perda de apetite e são descritos com frequência. Então, o que é que acontece aqui? Vocês vejam que na depressão pós-parto, nós temos os mesmos sintomas do puerpério blues, só que eles são de forma mais intensa, tá? Eles são mais fortes. Então, aqui na depressão pós-parto, nós temos a inserção aí continua com a família, né? A terapia vai entrar aí, com certeza, certo? Na puerpério blues possa haver a necessidade. Aqui a terapia ela vai entrar e aqui também entra a questão das medicações, tá? Então, veja que ele atinge não só o psicológico, como também o corpo, na questão da insônia e na questão da perda do apetite. Com relação a esse sentimento de culpa, né, que é diagnosticado, que é visto na depressão pós-parto, essa culpa é com relação à própria mãe, né, estar sentindo isso no momento tão feliz da vida de todos. Tá? Então, possa ser que apareça aí essa questão, né, esse sentimento aí de culpa. E daí, como último tipo, né, dos transtornos puerperais, nós temos aí a psicose puerperal. A psicose puerperal, ela costuma acontecer de forma abrupta, tá? Ela é rápida, a mulher começa logo a alucinar, né? Vocês lembram que sempre que escutarem a palavra psicose, vocês irão relacionar a alucinação. 2/3 das mulheres que apresentaram psicose puerperal iniciaram sintomatologia nas 2 primeiras semanas após o nascimento de seus filhos. Descreve-se um quadro com presença de delírios, alucinações e estado confusional, que parece ser peculiar aos quadros de psicose puerperal. Pode haver sintomas depressivos, maníacos ou mistos associados. O que é que isso quer dizer? A mulher com psicose puerperal, ela vai apresentar alucinações, ela vai apresentar delírios, ela vai apresentar confusão mental. E daí, pessoal, é na psicose puerperal que a mulher pode cometer infanticídio. Veja, não é obrigado que toda mulher que apresenta transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, ela vá cometer o infanticídio, mas elas são mais predispostas a cometer o infanticídio, que é matar o seu próprio filho. Por quê? Porque ela, devido à alucinação, devido ao delírio, devido à confusão mental, ela está vendo o bebê de outra forma, tá? O bebê pode estar lá se mexendo e ela vê o bebê morto. Ela já está lá vendo o bebê morto. Ela está vendo que o bebê está mutilado. Ela está vendo um monstro no lugar do bebê, certo? E daí ela mata, tá? Algumas vezes, essas mulheres que cometem o infanticídio, elas têm uma probabilidade a também cometerem suicídio, tá? Devido às alucinações. Elas podem apresentar alucinações visuais e alucinações auditivas. Nas visuais, elas estão lá vendo que o bebê está deformado. Nas alucinações auditivas, ela está lá escutando que o bebê está deformado, que o bebê está morto e que ela deve matar o bebê e se matar. E daí, devido ao estado confusional, ela vai cometer o infanticídio e o suicídio, ok? No caso específico do infanticídio, essa mulher, ela não vai ser presa, logicamente que ela vai ser detida, ela vai, né, ser aprisionada, mas ela não vai ser presa em uma
cadeia normal, tá? Ela vai para uma clínica de reabilitação, tá? Onde ela vai fazer um tratamento, né, para controle do transtorno puerperal, e daí ela vai estar lá aprisionada, tá? Ela não vai ter a liberdade, porque afinal ela cometeu, né, ela matou alguém, né? Ela matou o bebê, ela matou o seu próprio filho, ok? Então ela tem que ser punida por isso. Como vai se apresentar um laudo de insanidade mental, e nesse laudo vai estar diagnosticado que ela está passando pelo transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, ela vai ser, né, ter essa regalia de ser aprisionada numa clínica para que ela melhore o seu quadro mental. No caso da psicose puerperal, não foi estabelecido nenhuma apresentação típica. No entanto, pode apresentar comportamento desorganizado e delírios que envolvem seus filhos com pensamento de lhes provocar um tipo de dano. Apesar de o suicídio ser raro no período puerperal, em geral, há incidência destes nos pacientes com transtorno psicótico. Nesse período é alta, necessitando muitas vezes de intervenção hospitalar por esse motivo, bem como pelo risco de infanticídio, como nós havíamos falado aí anteriormente, tá? Então, pessoal, aqui, nessa questão da psicose puerperal, nós temos que trabalhar também a questão da política de redução de danos. Veja, ela, devido às alucinações, né, pode estar vendo o filho de forma deformada, né, vendo o filho morto. Ela está vendo devido à confusão mental, devido às alucinações, devido aos delírios. Daí, nós não podemos deixar ela cuidar sozinha da criança, tá? Tem que existir uma pessoa para ajudá-la a cuidar dessa criança. Ou, no máximo que a gente pode fazer, né, pode ver, é retirar essa criança do convívio dessa mãe até que ela tenha uma melhora, certo? Vem a questão aí da amamentação, ela ficar prejudicada, mas, diante da política de redução de danos, é mais conveniente essa criança não amamentar do que ela correr o risco de morrer se a mãe cuidar dela, se a mãe cuidar sozinha dela, tá? Então, mesmo na presença do cuidador, se os sintomas foram muito graves e essa mãe falar na questão de matar o próprio filho, se ela estiver vendo ele de outra forma, né, e ela verbalizar isso, é melhor que ela realmente se afaste totalmente dessa criança até que ela tenha uma melhora, certo? E isso, né, porque ela é um risco para ela e é um risco para o bebê. E para quem está cuidando também, ok? O infanticídio e o suicídio estão entre as complicações mais graves decorrentes dos transtornos puerperais sem intervenção adequada. Então, veja a questão aí do pré-natal, de nós estarmos vendo a questão psicológica dessa gestante. Mulheres com diagnóstico de esquizofrenia ou depressão apresentam elevado risco para complicações na gravidez, né? Como hemorragias, anomalias placentárias, sofrimento fetal, certo? Daí a questão da política de redução de danos. Se são transtornos graves, de preferência que essa mulher não engravide, tá? Isso deve ser orientado para ela, mesmo com transtorno mental, isso deve ser orientada para os cuidadores, para a família, para o companheiro. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, em suma, nós temos os transtornos puerperais, que são divididos nos 3 tipos: puerpério blues, depressão pós-parto e psicose puerperal, né? Veja que as causas dos transtornos puerperais, ela é multicausal. Além da questão dos determinantes, que nós já trabalhamos, nós temos também a questão hormonal,
que vem sendo presente na mulher durante todo o período reprodutivo e durante toda a gestação. Tá? Então, nós, enquanto enfermeiros, que fazemos aí o pré-natal, nós devemos trabalhar o psicológico dessa mulher como prevenção dos transtornos puerperais. Tranquilo com relação aos transtornos?